querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia e continuo te acompanhando nos seus estudos de português. Lembrando sempre que os nossos vídeos educativos são complementos para as aulas que você tem na sua escola com seu professor ou professora. E a aula de hoje, do 7º ano, nós vamos falar um pouquinho sobre sujeito e predicado. Eu tenho certeza que você já estudou isso na sua escola e que tal a gente relembrar um pouquinho agora então. Mas antes, a gente vai entrar num gênero textual que é bastante interessante, que é a biografia. Você já leu alguma biografia? Você já escreveu alguma biografia? Você conhece essas celebridades aqui, essas pessoas famosas? Quem são eles? Bom, então a gente vai analisar uma biografia de um desses famosos e eu quero que você tente descobrir quem é. E quero que você preste atenção também nas partes que estão destacadas nesse texto, que mais adiante a gente vai analisar e vai falar um pouquinho de sujeito e predicado de acordo com essas partes que estão destacadas. Vamos lá. Então, biografia. Olha só, filho de 2 imigrantes judeus nascidos no antigo Império Otomano, seu pai, Alberto, era de uma região que hoje pertence à Grécia, enquanto sua mãe, Rebeca, era de uma cidade que atualmente fica na Turquia. Ele tinha 5 irmãos, mas era com Leon, seu irmão mais novo, que ele se dava melhor, e sempre arrumava um jeito de ir de graça às sessões de cinema na Cinelândia. Durante as eleições de 1946, então com 14 anos, viu um homem que vendia capinhas de plástico para guardar títulos de eleitor nas ruas do Rio de Janeiro, e teve seu primeiro gesto como empreendedor ao decidir fazer o mesmo. Com a repressão da polícia ao comércio ambulante, como a repressão da polícia ao comércio ambulante era grande, ele e Leon vendiam seus produtos na rua por apenas 45 minutos por dia, que era o tempo do almoço dos guardas. Olha só que espírito empreendedor, que esperteza, hein? Quem você acha que é? Qual dessas celebridades? Bom, vamos ler mais um pouquinho da biografia para que você adivinhe aí quem é. O potencial da voz dele logo chamou a atenção nas ruas do Rio e ele foi convidado para fazer um teste na Rádio Guanabara. Passou em primeiro lugar, superando nomes como Chico Anísio, mas logo voltou a trabalhar como ambulante, onde faturava mais. Aos 18 anos, ele foi convocado pelo Exército e passou a servir na escola de paraquedistas, onde chegou a realizar alguns saltos. Como a carreira de camelô era incompatível com a de militar, ele voltou a trabalhar em uma rádio em Niterói nos dias de folga, para ter uma renda extra. Para ir trabalhar em Niterói, o garoto pegava todos os dias a barca que cruza a Baía de Guanabara, e em uma das viagens ele teve a ideia de montar um serviço de alto-falantes no transporte, que até então era silencioso. Nos intervalos, entre uma música e outra, ele fazia propagandas de alguns produtos. A iniciativa fez tanto sucesso que algumas barcas passaram a contar com um bar e um bingo. Ao comprar uma bebida ou refrigerante, o consumidor ganhava uma cartela de bingo para concorrer a prêmios como jarras e quadros. A ideia veio dele, é claro. Olha só, muito criativo, não é mesmo? E aí, já adivinhou? Já sabe quem é? Vamos avançar um pouquinho mais. Aos 20 anos, o jovem decidiu tentar a vida em São Paulo, onde apresentava espetáculos e sorteios em caravanas de artistas. Nessa época, acabou se formando como técnico em contabilidade, mas decidiu seguir na carreira artística, conseguindo uma nova vaga como na Rádio Nacional de São Paulo. Para incrementar a renda, ele criou uma revista chamada Brincadeiras para Você, que trazia palavras cruzadas, passatempos e charadas, e era vendida por ele nos comércios da cidade. O talento para os negócios abriu as portas para o empreendimento que o transformaria em bilionário. Em 1958, seu amigo e radialista Manuel da Nóbrega estava com dificuldades para administrar uma empresa de venda de brinquedos a prazo. O baú da felicidade era um sistema de carnês em que o cliente pagava as prestações de uma caixa de brinquedos ao longo do ano e recebia os produtos na época do Natal. Nóbrega havia vendido muitos carnês, mas estava com dificuldades para entregar as mercadorias. Então pediu a ajuda desse amigo para resolver a situação antes de fechar a empresa. Acontece que o jovem viu no baú da felicidade uma grande oportunidade e assumiu o controle total da empresa. Era o início do que em 1962 viria a se tornar o grupo de um dos homens mais ricos do Brasil. Então, já tem alguma ideia de quem é essa biografia que nós lemos? Você conhece essa personalidade? É um cantor, Roberto Carlos, não é mesmo? E esse? Quem é esse?
também é músico, instrumentista, cantor. Gilberto Gil também é político. E aqui o nosso grande empresário, apresentador, empreendedor, Silvio Santos. E é dele que nós estamos falando. Bom, mas vamos lá então. Silvio Santos, ele mesmo. Então, a biografia, esse texto que a gente acabou de analisar, que fala um pouquinho da vida do Silvio Santos, da história dele, é um tipo de texto que narra a história da vida de uma pessoa, a vida de alguém. Existe também a possibilidade de autobiografia, quando a pessoa própria escreve a sua biografia. Essa palavra biografia é composta por termos de origem grega, que é bio, que significa vida, e grafia, que significa escrita. As características desse gênero compreendem a narração, então um texto narrativo, narrado geralmente em terceira pessoa, tem uma ordem cronológica dos fatos, então começa ali no nascimento, né, à medida que a pessoa vai crescendo e vão tendo outros acontecimentos, outras conquistas, né, coisas que se destacam, elas vão sendo narradas na ordem cronológica. São relatos de fatos marcantes na vida dessa pessoa. Também apresenta o uso de pronomes pessoais e possessivos e uso de marcadores temporais, por exemplo, na infância, na adolescência, naquela época, etc. Agora vamos analisar os trechos que estavam destacados lá no texto. Olha só, ele tinha 5 irmãos, a carreira de camelô era incompatível com a de militar, o garoto pegava todos os dias a barca que cruza a Baía de Guanabara, seu amigo e radialista Manuel da Nóbrega estava com dificuldades para administrar uma empresa de venda de brinquedos a prazo. Bom, o que eu quero que você destaque nessas 4 frases? Eu quero que você destaque quem praticou a ação, certo? Quem praticou essa ação a gente chama de sujeito. A gente vai falar um pouquinho também da ação, então qual palavra que indica essa ação, que a gente chama de verbo, e o complemento da ação, que é o restante da frase. Então vamos analisar? Olha só, a primeira, ele tinha 5 irmãos. Então ele é o sujeito da frase, ele que tinha esses 5 irmãos. O verbo aqui é o verbo ter, e o restante da oração que complementa 5 irmãos. A segunda, a carreira de camelô era incompatível com a de militar. Então, a carreira de camelô nessa frase é o sujeito, era é o verbo, é a ação, incompatível com a de militar é o complemento da frase. O garoto, sujeito, pegava, verbo, todos os dias a barca que cruza a Baía de Guanabara é o complemento da ação. E por último, seu amigo e radialista Manuel da Nóbrega, esse é o sujeito, estava, é o verbo, com dificuldades para administrar uma empresa de venda de brinquedos a prazo. Essa estrutura ela é muito importante para as nossas próximas análises. Então, vamos lá. Primeiro, o sujeito ele pode ser classificado de acordo com o seu tipo. Pode ser um sujeito simples, composto, oculto, também chamado de desinencial. Ele pode ser determinado ou indeterminado e ainda ele pode ser inexistente, que a gente chama também de oração sem sujeito. Mas vamos analisar isso mais a fundo. O sujeito simples é quando eu tenho o verbo principal de uma frase e esse sujeito ele é representado por um único núcleo. Por exemplo, Paulo comprou uma bicicleta, então um núcleo só. Os meninos estão brincando no quintal. Olha só, os meninos, apesar de dar uma ideia de plural, eu tenho um único núcleo. Então, quando eu tenho orações que apresentam um único núcleo, o sujeito é simples. Sujeito composto. Bom, como o próprio nome diz, ele é composto, então eu tenho mais de um núcleo. Camila e Lorena fizeram os doces da festa, ou seja, eu tenho 2 núcleos. Camila é um núcleo, Lorena, outro núcleo. A professora e os alunos ensaiaram para a festa da escola. Então, tem 2 núcleos, a professora e os alunos. Então, o sujeito, observe, fizeram os doces da festa. Quem fez? Camila e Lorena. 2 núcleos, sujeito composto. Quem ensaiou? Quais foram as pessoas que ensaiaram para a festa da escola? A professora e os alunos. Então, eu tenho um sujeito aqui que compreende 2 núcleos. Por isso, eu chamo de composto. Existe ainda a possibilidade do sujeito oculto. Alguns autores chamam de desinencial, elíptico, implícito ou ainda subentendido. Qual que é a característica dele? Apesar dele não estar escrito, quando eu analiso o verbo, eu consigo identificá-lo. Então, observe aqui, estamos muito orgulhosos de você. Estamos. Quem está orgulhoso? Nós estamos. Então, apesar dele não estar escrito, dele não estar explícito, eu consigo identificá-lo através do verbo. Deixei minha chave em casa. Deixei quem?
Eu deixei. Então, também aqui, sujeito oculto. Sujeito determinado é todo aquele sujeito que pode ser identificado. Então, o sujeito simples é um sujeito determinado, o sujeito composto é um sujeito determinado, e o sujeito oculto também é um sujeito determinado. Olha só, Rita disse que vai chover, sujeito determinado. Quem disse que vai chover? Rita. Agora, olha só, a gente tem um caso muito especial, que é o sujeito indeterminado. Terceira pessoa do plural, eles disseram que vai chover. Ou seja, quando eu faço esse tipo de construção, na verdade, eu dou ênfase no que aconteceu. E não me importa quem foi que fez aquilo, né? Como aquilo aconteceu, quem praticou a ação. Então, o sujeito, nesse caso, é indeterminado. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, faça referência a alguém, mas não identifique essa pessoa. Geralmente acompanhado de verbos flexionados na terceira pessoa do plural, ou ainda verbos flexionados na terceira pessoa do singular, acompanhados da partícula ser. Então, ó, esqueceram de trancar a porta. Eles esqueceram, né, na verdade, mas eu considero como sujeito indeterminado. E olha essa construção aqui da partícula ser. Precisa-se de vendedores. Ou seja, quem precisa, não sei. O mais importante é eu saber que eles precisam de vendedores. Então, esse é o caso do sujeito indeterminado. Bom, ainda existe um caso específico de sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. Ele é acompanhado por um verbo impessoal. Os verbos impessoais não são acompanhados por sujeito e indicam principalmente fenômenos da natureza, como chover, nevar, fazer frio, fazer calor, ainda tempo decorrido, no caso do ser, fazer, etc. E existência é o acontecimento de algo, no caso mais específico do verbo haver. Mas vamos analisar os exemplos aqui para que você possa entender melhor. Sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. Nevou o dia todo. Então, um verbo aqui, que é o verbo nevar, que indica um fenômeno da natureza. Então, nesse caso, eu tenho um sujeito inexistente. Faz 3 anos que estudo nessa escola. Verbo fazer, indicando tempo decorrido. Também sujeito inexistente. Há muita gente na praia. Verbo haver no sentido de existir. Também considero como sujeito inexistente. Na minha família, houve um caso parecido. Também, verbo haver, no sentido de acontecimento, também caracteriza aí o sujeito inexistente. Vamos lá. Vamos agora para a parte prática, para ver se você entendeu mesmo. Nesse momento, começaram a feri-lo nas mãos a pau. Nessa frase, o sujeito do verbo é. O que você acha? Olha só. Começaram a feri-lo. Começaram o verbo. Começaram. Eles começaram. E esse caso é um caso bastante específico de sujeito indeterminado. Vamos lá, mais um exemplo. Assinale a alternativa em que a oração sem sujeito. Você se lembra daqueles casos específicos da oração sem sujeito? Vamos analisar aqui então. Qual alternativa apresenta uma oração sem sujeito? Esperanças haverá sempre? Será que é a letra A? Ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu? Ou será que é a letra C? Haveria desejado ele tudo isso? Letra D. Alguém havia aberto a porta. Choveu papel picado nas ruas de Curitiba. E aí? Onde é que eu tenho oração sem sujeito? Da letra A, esperanças haverá sempre, verbo haver no sentido de existir. Nos outros exemplos, eu não tenho oração sem sujeito. Observe, ninguém trovejou. Apesar de eu ter uma construção bem peculiar do verbo trovejar aqui, ele não está indicando fenômeno da natureza, certo? Haveria desejado ele tudo isso? Eu tenho sujeito aqui, né, determinado, inclusive está escrito, ó, ele desejou. Alguém havia aberto a porta, então alguém é o sujeito. E choveu papel picado nas ruas de Curitiba, então aqui eu tenho chover, mas não no sentido de fenômeno da natureza, certo? Estou indicando que caiu papel picado, por isso que não é essa a alternativa. Vamos lá, exercício 3. Identifique a oração em destaque cujo sujeito é indeterminado. Vamos lá. Letra A, está garoando. Letra B, ligaram para saber como você se sente. Letra C, depois de telefonar para os vizinhos, eles ficaram com o meu número e ligaram para dizer que a encomenda havia chegado. Letra D, faz anos que não falo com ele. E letra E, aluga-se a casa. E o que você acha? Onde eu tenho aqui um sujeito indeterminado. Letra B, ligaram para saber como você se sente. Ligaram, quem ligou? Não sei, sujeito indeterminado. O importante saber é que ligaram. Muito bom, vamos lá.
Agora vamos falar um pouquinho do predicado. Então, eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo, que indica a ação, eu tenho o restante da frase, o que completa a frase. Isso é o predicado. Então, o predicado é aquilo que se declara sobre a ação do sujeito. E ele concorda em número e pessoa com ele. Ou seja, o predicado ele vai concordar em número, ou seja, singular ou plural, e também com pessoa, feminino, masculino, com o sujeito. Ele é formado por um ou mais verbos. Olha aqui o exemplo. Lúcia correu no final da semana passada. Certo? Então, tem Lúcia sujeito, correu é o verbo, no final da semana passada é o predicado da frase. Bom, vamos lá. Esses predicados, eles também podem ser classificados de acordo com a sua construção. Ele pode ser verbal, ele pode ser nominal ou ainda verbo nominal. Bom, como assim? Vamos revisar. Predicado verbal, como o próprio nome diz, verbal vem de verbo, ele indica uma ação. Ele é construído por um núcleo que é o verbo nocional, ou seja, esse verbo que indica a ação. Nesse caso, apresenta a presença de predicativo do sujeito. Então, observe aqui, nós caminhamos muito hoje. Então, núcleo, né, nós, verbo, caminhamos. Cheguei hoje de viagem. Então, cheguei. Quem chegou? Eu cheguei. O sujeito está oculto, mas eu consigo determinar. O cliente perdeu os documentos. Então, o cliente é o sujeito, perdeu os documentos é o predicado e o núcleo desse predicado perdeu. Certo? Então, o núcleo do predicado vai ser sempre o verbo principal. Então, aqui nós temos o predicado verbal. E o predicado nominal? Ele vai indicar o estado ou qualidade e ele é constituído por um verbo de ligação. Então, ser, estar, permanecer, ficar. E o predicativo do sujeito vai complementar esse sujeito e vai atribuir uma qualidade. Há somente um núcleo caracterizado por um nome, que pode ser um substantivo ou um adjetivo. Vamos analisar aqui. Alain está feliz. Olha só, sujeito Alain, está feliz é o predicado, está é um verbo de ligação, feliz eu tenho um adjetivo. Então, isso caracteriza um predicado nominal. Memorize isso, é importante saber que ele é composto por um verbo de ligação. Fiquei exausta. Olha só, fiquei exausta. Núcleo, exausta. E ele continua atencioso comigo. Ele, sujeito, continua verbo, atencioso, eu tenho aqui, então, um adjetivo, comigo. Então, esse é o predicado nominal. Aqui continua também como verbo de ligação. Ficar também como verbo de ligação. Bom, vamos lá. Predicado verbo nominal. Então, ele é uma mistura do predicado verbal com o nominal. Como assim? Ao mesmo tempo em que indica uma ação do sujeito, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado. E ele é constituído por dois nomes. É o nome e o verbo. Nesse caso, a presença de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Então, ele vai complementar o objeto, que pode ser direto ou indireto, atribuindo-lhe características. Vamos ver os exemplos. Suzana chegou cansada. Olha só, eu tenho aqui o sujeito, que é Suzana, eu tenho o verbo de ação, que é o chegar, e eu ainda tenho uma qualidade, que é cansada. Observe que esse verbo aqui não é de ligação, é um verbo de ação. Terminaram satisfeitos o trabalho. Então, aqui eu tenho o sujeito indeterminado, porque o verbo é terminaram, e eu tenho o verbo que é um verbo de ação, não é um verbo de ligação, e ainda tem uma qualidade aqui, ó, um adjetivo, satisfeitos. Considerou a caminhada desagradável. Ele considerou, o sujeito é determinado, mas é oculto, a caminhada desagradável. Então, considerar é um verbo de ação e desagradável ainda é uma característica, um adjetivo. Então, esses são predicados aí, verbos nominais. Bom, então vamos retomar para a gente finalizar a aula de hoje. Nós falamos um pouquinho da biografia, nós falamos do sujeito, dos predicados, identificamos e classificamos esses sujeitos e predicados. E para finalizar a aula, eu tenho um desafio para você. Lembra que nós falamos da biografia? E a biografia que a gente analisou era a biografia do Silvio Santos. Que tal você pesquisar um pouquinho sobre a biografia do Roberto Carlos, do Gilberto Gil, e escrever uma biografia de uma pessoa, de um desses ou de uma pessoa que você admira, ou a sua própria autobiografia? Que tal você tentar? Eu acho que é uma proposta bem bacana, não é mesmo? Bom, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa para o 7º ano. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.